espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Vamos falar dessa vez sobre o tecido nervoso, né? Tecido importante do nosso organismo, para a gente encerrar a parte de histologia, né? Então, quando a gente fala do tecido nervoso, é importante a gente saber suas características gerais. Então, ele é responsável pela transmissão de impulsos nervosos, né? E faz a relação direta com o sistema endócrino. O sistema endócrino nós vamos ver no segundo ano com mais detalhes o que é, o que vem a ser, sua importância, etc. Bom, o sistema nervoso no ser humano ele se divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e medula espinhal e sua função é processar e integrar de informações o resto do organismo. Então faz o processamento e integração de informações. O sistema nervoso periférico ele é formado pelos nervos e gânglios e conduz as informações entre órgãos receptores de estímulos, o sistema nervoso central e os órgãos efetores, os músculos em especial. Beleza? Então, essa é a organização que nós temos do sistema nervoso. Aqui, a gente tem a célula do sistema nervoso, que é o neurônio, né? Então, aqui a gente consegue ver um esquema aqui da sua região central, né? Então, núcleo, nucleolo, membrana, microtúbulo, aqui ó, a mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, aqui outra mitocôndria, a gente consegue ver aqui ribossomos pequenininhos, o complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, né? Poliribossomos, a gente saindo mais para cá, a gente consegue ver as sinapses acontecendo, aqui uma sinapse aumentada, que nós vamos falar um pouco mais sobre ela ao longo da aula de hoje, né? Já que a sinapse é o método de comunicação de uma célula nervosa para outra, né? Nós vamos ver isso daqui. Então, aqui tem neurofibrila, aqui a gente consegue ver os neurotransmissores, os receptores, a fenda sináptica, o terminal axônico, e a gente seguindo aqui para o resto da célula, né? A gente consegue ver a bainha de mielina, o nódulo ou nó de Ranvier, e aqui a gente tendo uma estrutura maior, a gente consegue ver aqui, ó, microfilamento, microtúbulo, o axônio, né? Então a gente consegue ver aqui de maneira geral, aqui com mais detalhes na imagem, então a estrutura celular do neurônio é um corpo celular com prolongamentos, né? E a gente consegue aqui perceber. Aqui a estrutura de um neurônio típico, né, com mais detalhes. Então aqui a gente vê os dendritos, aqui a gente vê o corpo celular, o núcleo, aqui o axônio, a bainha de mielina, célula de Schulman e o axônio terminal. Então aqui é a estrutura que você precisa saber mesmo do neurônio, né, sua estrutura básica e o que se tem nele. Aqui mais exemplos de neurônios, né? Aqui a célula de Purkinje, no córtex cerebelar, aqui o neurônio piramidal, no córtex cerebral, são árvores dendríticas, a gente consegue ver. Aqui de novo, né, com um resumo, né, porque ele não é tão pequeno assim, né, então está resumido esse pedaço. Então você tem o axônio, a bainha de mielina, aqui os dendritos, o corpo celular, a direção do impulso nervoso, isso aqui é muito importante, que é a direção do impulso nervoso. Então, a direção do impulso nervoso é sempre essa daqui, ó, vamos chamar aqui do corpo celular, né, do nucleolo, para essa estrutura que parece um rabinho, que é onde vai chegar lá nas fibras musculares, por exemplo. Né? Então, essa é a direção do impulso nervoso, sempre, tá bem? Atenção nisso daí para não vacilar. Em cima disso, nós temos a mielina, né?
que é essa bainha que fica aqui em volta dessa estrutura, né? E a parte que não está coberta é o nódulo de Ranvier. Aqui o nódulo de Ranvier, né? Fica aqui. Nós vamos ver a atuação deles quando a gente estiver falando do impulso nervoso, né? Das neurotransmissões, que é a transmissão do impulso nervoso mais para frente ao longo da nossa aula. Bom, e os tipos de neurônio? Os tipos de neurônio que temos, e é importante a gente estar atento, são do tipo multipolares, que são aqueles que têm um único axônio e vários dendritos. A gente tem também do tipo bipolares. No tipo bipolares, a gente tem um único axônio e um único dendrito. E os pseudo-unipolares, que apresentam um único axônio com uma só neurofibra, né? Então vamos aqui para a gente ver que facilita a nossa informação. Então a gente vê aqui o unipolar, ó, a direção do impulso. Aqui o unipolar, aí tem dendritos, aqui o bipolar, ó, terminal axônico, direção do impulso, mas observa que dos dois lados tem a região de axônio terminal, né? Aí você vem para o multipolar, ó. Aqui o multipolar e o pseudo-unipolar, que tem também na direção do impulso aqui, né? A gente tem as características já descritas. Então, voltando, multipolar, um axônio, vários dendritos. Então, aqui multipolar, aqui multipolar. O bipolar, um único axônio, um único dendrito. Bipolar aqui. E o pseudo-unipolar, um único axônio com uma só neurofibra. Pseudo-unipolar. Beleza? Então, nós temos aqui os 4 tipos que tem na nossa classificação quando a gente fala em tipos de neurônios. Além da classificação de tipos de neurônios, nós temos também a classificação dos neurônios quanto à posição. Então, quanto à posição, nós temos o neurônio aferente. O neurônio aferente é aquele que conduz o impulso nervoso do receptor para o sistema nervoso central. Ou seja, ele leva as informações da superfície do corpo para o interior. Então, ele relaciona o meio interno e o meio externo. Então, vamos lá. Então, por exemplo, aqui a célula receptora, aqui os axônios terminais que estão indo lá para a região da medula para chegar ao cérebro. Então, se esse lápis aqui espeta o meu dedo e eu tiro o dedo, então é o neurônio aferente que vai levar todo esse caminho, né? E aí nós temos o neurônio eferente, que conduz o impulso nervoso do sistema nervoso central, o efetuador, que é esse daqui. Então, nesse caso aqui, é o contrário do aferente. Então, eu espetei meu dedo aqui, ele fez aquele movimento de retirada, que é até automático, né? Que é um movimento reflexo, que é o movimento desse aqui, ó. Espetou, tirou, esse tirar já é o eferente que faz. Então, o aferente sente, o eferente atua. E aí a gente tem os interneurônios. O que são os interneurônios? Os interneurônios é que faz a união entre o aferente e o eferente, para eles conseguirem trabalhar em conjunto. Então, o corpo deles está todo dentro do sistema nervoso central, no caso dos interneurônios. Então, nós temos aqui o aferente sente, o eferente responde e o interneurônio liga os dois tipos. Belezinha? Então, atenção nisso daí para ficar claro. Ainda nos tipos de neurônios, então, nós temos o neurônio sensorial, que é aquele que vai sentir o que está acontecendo, manda a condução do corpo celular. Neurônio associativo é o que faz a associação, liga dois neurônios, até chegar lá no neurônio motor, que é o que manda fazer o movimento. Então, a retirada aqui. Então, tem o neurônio sensorial, é o que sentiu, e o motor é o que retirou meu dedo quando eu espetei com o lápis, igual no exemplo que eu dei aqui. Tá certo? Então, mais alguns tipos de classificação aí de neurônios, que é importante a gente estar atento. Bom, ainda temos os gliócitos, ou células das glias, né, que protegem, envolvem e nutrem os neurônios, então eles ficam lá no meio delas, né, dentro das células da glia. E elas podem ser do tipo astrócitos, quando os gliócitos são de maior tamanho, tem grande quantidade de prolongamentos citoplasmáticos, né, é um dos tipos de gliócitos que nós temos.
E esse aí vai dar sustentação física ao tecido nervoso. Aqui é a célula da glia, né, dando sustentação ao tecido nervoso, e aqui nós temos o neurônio aqui dentro, né? E aí você tem o astrócito, a sinapse acontecendo, etc. Então, as células da glia podem ser do tipo astrócitos, que dão sustentação física ao tecido nervoso. E você tem também os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos são gliócitos de menor tamanho, pequena quantidade de prolongamento citoplasmático. Eles vão formar a bainha de mielina, né, que é muito importante durante o processo de neurotransmissão, que é o processo das sensações nervosas e o impulso nervoso que os neurônios conduzem dentro do nosso organismo. Beleza? Além disso, nós temos as micróglias. As micróglias nada mais são do que macrófagos adaptados, né? Que eles vão fagocitar dendrita e resto celular do tecido nervoso. Então, o resto do tecido nervoso que sobra são as micróglias que vão fagocitar, é um tipo de macrófago adaptado, né? E tem pequena quantidade de prolongamento citoplasmático, já que a sua função é basicamente fazer fagocitose, né? Você tem também as células de Schumann. As células de Schumann, então, são os gliócitos presentes no sistema nervoso periférico. Então, tá nos nervos, em especial, a gente tem as células de Schumann. E tem a função de proteger a bainha de mielina, que é onde vai estar fazendo a condução do impulso nervoso. Beleza? Então, todas essas aqui, ó, a gente tem que lembrar que são gliócitos ou gliais. São células da glia. Bom, neurofibras mielinizadas. As neurofibras mielinizadas têm bainha de mielina, tem um papel de aumentar a velocidade de propagação de impulsos nervosos e tem os nódulos de Ranvier. E eu quero dar um destaque para uma doença chamada esclerose múltipla. A esclerose múltipla é a degeneração gradual do extrato mielínico. Então a pessoa vai aos poucos perdendo toda a sua mobilidade, certinho? Então ela não consegue mais dar ordens para o próprio organismo fazer os movimentos. Então a esclerose múltipla, né, que é uma doença muito triste, ela na verdade nada mais é que o extrato mielínico ficando degenerado, sendo destruído aos poucos. Por isso que ela é uma doença que vai atingindo a pessoa aos poucos e, digamos assim, de certa forma, ela mata aos poucos, né? Na prática é isso que a esclerose múltipla faz, porque vai degenerando a pessoa até deixá-la no estado quase vegetativo, certinho? Bom, e a gente tem as neurofibras não mielinizadas, né, que são aquelas que não apresentam bainha de mielina. Nesse caso, o que vai acontecer? Vai diminuir a velocidade de propagação dos impulsos nervosos, esses casos aqui dessas neurofibras não mielinizadas. E aí a gente tem as sinapses, né, que merece o nosso destaque, né, que são os pontos de união, elas não ficam coladas umas nas outras, observa que não fica colada, entre as células nervosas e as células efetoras, né? Pode ser o músculo ou pode ser uma glândula. Então aqui a gente vai ter essa neurotransmissão que nós vamos ver com mais calma já já, mas em resumo é o seguinte, a gente tem aqui, né, a voltagem que vai acontecer com a chegada aqui do cálcio, então a gente tem esses neurotransmissores que vão ser liberados aqui da vesícula sináptica, né, aqui do axônio terminal, e vai vir aqui na área sináptica até ter contato com o dendrito, chegando então esses neurotransmissores que vão carregar todas as informações necessárias que estão sendo pedidas para um determinado impulso nervoso. Então sai do axônio terminal, vem para a área sináptica e chega no dendrito da próxima célula, certinho? Para então acontecer essa sinapse. Agora a gente tem também, isso acontece de uma forma com eventos elétricos, aquilo ali é só a pontinha, né? A ponta do iceberg, digamos assim. A gente tem o resto, né? Que nós vamos entender agora como acontece. Então, primeiro, é importante a gente entender que acontece o evento elétrico na célula nervosa para a transmissão do impulso nervoso. E aí, a célula tem um potencial de repouso. Ela fica lá na dela, na tranquilona, até que vai ocorrer a excitação da célula nervosa. E isso vai ter uma relação direta com o potencial gerado pela bomba de sódio e potássio, que nós estudamos no início do ano, no início da matéria do primeiro ano, né? Que vai jogar 3Na mais para fora e 2K mais para dentro, né?
Nós já vimos isso daqui para ficar com a grande quantidade aqui de K, e a gente tem o Na do lado de fora. E o potencial de repouso pode chegar a menos 75 microvolts, né? E por que isso é importante a gente observar? Porque existe o que nós vamos ver aqui nessa imagem, que é o potencial de repouso, que fica mais ou menos na faixa de menos 70, né? E aí, a gente vai dar um destaque agora para a gente entender como que acontece essa polarização. E aí, quando acontece a polarização, aqui, essas moléculas de K, né, de potássio, elas começam, então, a se movimentar. E aí você tem esses estímulos subliminares, até que chega no limiar. Então, aqui começa a polarização. Quando passa aqui do limiar, é quando também as moléculas de sódio começam a se movimentar. Então, uma vai para o lado, outra vai para o outro de maneira muito rápida. Então, a gente tem essa repolarização, que a gente tem essa fase ascendente até o pico para a movimentação, e depois a fase ascendente vai voltar ao potencial de repouso, mas, em alguns casos, pode acontecer a hiperpolarização. O que é a hiperpolarização? É porque acontece o seguinte, você tem a velocidade que as moléculas de K estão se movimentando e voltando, e você tem a velocidade de Na, só que as moléculas do sódio são mais lentas. Então, quando elas são mais lentas para voltar para esse local adequado, você tem essa hiperpolarização, que é a eletronegatividade do lado de fora da célula vai lá embaixo. Então, vai lá embaixo e precisa voltar. E como que vai voltar? Através da bomba de sódio e potássio, que vai voltar, então, a célula ao seu potencial de repouso, para que ela fique despolarizada novamente, certinho? Isso é muito importante, porque esse evento elétrico na célula nervosa é o que vai fazer a movimentação do impulso nervoso. Então, isso acontece dentro da célula e tem uma relação direta com a bomba de sódio e potássio. Não esquece disso, isso é muito importante, isso cai, tá beleza? Então, agora que a gente já entendeu o evento elétrico, se não entendeu, para o vídeo, volta até entender, procura leitura para entender o que está rolando. Isso aqui é importante, é matéria que cai. Evento elétrico na célula nervosa tem que saber como acontece, beleza? Então, a partir do momento que entendeu aqui como se dá esse salto elétrico, a gente pode vir aqui, que tem o nódulo de Ranvier, o que está acontecendo aqui? Ó, a condução saltatória. Então, na bainha, a gente vai tendo a condução em saltos, que é o quê? A condução que a gente vai ter aqui da transmissão do impulso nervoso. Ó. São saltos que vão acontecer entre cada um desses nódulos dentro da bainha aqui de mielina, né? Que vai fazer esses saltos, que é a transmissão do impulso nervoso em si. Então, a transmissão do impulso nervoso acontece de maneira chamada condução saltatória, por conta do que nós vimos aqui, beleza? Desses saltos que se tem. Então, a sinapse, como nós já vimos, é o quê? É o local de comunicação entre neurônios ou entre neurônios e outras células, igual nós falamos. Explicamos essas imagens e agora a gente dá um destaque para a sinapse química. O que é a sinapse química? É quando a gente tem neurotransmissores, que pode ser acetilcolina, adrenalina, dopamina, serotonina, né? E nós vamos observar, né, que esses são os principais neurotransmissores. Nós vamos estudar eles agora? Não. Nós vamos estudar os neurotransmissores quando a gente estiver estudando o sistema endócrino no segundo ano. No final do segundo ano, a gente vai estar estudando o sistema endócrino, se tudo der certo, quiçá no terceiro ano, né? Mas aí a gente vai ver com mais calma cada função de cada um desses neurotransmissores. Por hora é importante a gente saber que eles são neurotransmissores. E se você pode ter a remoção desses neurotransmissores e eles têm agentes que impedem essa remoção. Então, o tempo todo a gente pode estar tendo sinapse química ou não sinapse para ter o controle adequado das sinapses dentro do nosso organismo. Então, enzimas podem fazer a retirada desses neurotransmissores e, quando não necessário, a gente se impede essa remoção para estar acontecendo a sinapse, certinho? Importante ter atenção nisso. Então, aqui, ó, a sinapse excitatória é quando a gente tem aqui a neurotransmissão, quando você tem a facilitação do potencial de ação. O que significa isso? Significa que, voltando aqui, ó, quando chegou no potencial de repouso, não aconteceu a hiperpolarização, a gente pode ter um novo estímulo acontecendo aqui, depois outro, depois outro, depois outro, até chegar na hiperpolarização para voltar para o potencial de repouso, né?
Isso é uma sinapse excitatória. Já a sinapse inibitória dificulta o potencial de ação. Ela acontece quando? Ela acontece quando acontece a hiperpolarização. Porque quando acontece a hiperpolarização, tem que voltar para o valor de eletronegatividade da região aqui onde está acontecendo, do potencial de membrana. Então, como está abaixo de menos 70 micro, então você não vai estar acontecendo aqui um estado saltatório. Então, vai ter que voltar ao normal para começar de novo o potencial de ação dentro da célula nervosa, né? Então, aqui a gente consegue ver a sinapse excitatória e a sinapse inibitória, basicamente. E lembrando que quando a gente tem acontecendo isso daqui, você precisa ter uma relação direta com o potencial de ação da membrana, tá? Para a neurotransmissão acontecendo. Por último aqui, ó, um esqueminha para a gente entender basicamente de maneira simples, depois a gente vai entender com mais ênfase quando a gente estiver estudando o sistema hormonal, a questão da dependência de drogas estimulantes à sinapse. Então, o que a gente tem? Ó, neurotransmissores são reabsorvidos pela sinapse normal. Aí está aqui tranquilo o receptor. Quando o sujeito usa alguma droga estimulante, tipo uma cocaína, por exemplo, a molécula da droga impede a reabsorção e provoca superestimulação da membrana pós-sináptica. Por isso o sujeito fica lá ligadão. É isso que está acontecendo aqui dentro, basicamente. Por consequência, a gente tem depois o número de receptores diminuindo e, ao longo do tempo, a sinapse é menos sensível após a retirada da droga. Por isso que causa o efeito da dependência, porque ele sempre quer voltar a ter esse efeito aqui, e a sinapse fica menos sensível por conta do uso da droga. Então, essa sinapse que está acontecendo aqui, para ele, como é menos sensível, não causa a ele a sensação que ele esperava. Certinho? Então, é basicamente isso que a gente trouxe do tecido nervoso para a nossa aula remota, para que todos possam conhecer um pouco melhor. Aprofundem na matéria, façam os exercícios pedidos, para que cada uma possam compreender bem a nossa última parte de histologia. Beleza? Tchau, tchau, até a próxima aula.